Alô, amigos, beleza? Estamos chegando na Threads novamente. Radar dos emprestados no ar. Faz tempo que a gente não traz o radar. Fazia tempo que não acontecia muita coisa também com os emprestados do Atlético. Então, estamos aqui para atualizar todas as informações dos pupilos do Furacão, né? E, logicamente, esse programa de hoje tem uma pauta diferente. Talvez polêmica, mas você pode considerar ela polêmica. Eu não considero, mas você pode considerar ela polêmica. A gente entra nesse assunto daqui a pouquinho. Primeiro, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, fechado? É o seguinte, cara, o Rômulo tá fazendo uma temporada muito interessante num time muito interessante do Göztepe na primeira divisão da Turquia, certo? Contra o Beşiktaş, pela última rodada do Campeonato Turco, o Rômulo dá duas assistências no final do jogo. Então, foi decisiva a participação do Rômulo para o Göztepe virar o jogo, né? O Beşiktaş faz 2-0 ainda no primeiro tempo, o Göztepe empata, e aí o Rômulo dá assistência para o terceiro gol, inclusive ele coloca o Fofana, atacante francês, na cara do gol com uma bola muito bem enfiada, e depois no quarto gol ele puxa essa jogada em transição, muita velocidade, muita explosão, e consegue dar assistência também para o quarto gol da equipe do Göztepe, certo? Qual que é a grande situação nisso tudo e por que é importante a gente falar do Rômulo nesse momento? Primeiro, né? É muito decisivo, tem sido decisivo também nos grandes palcos na Turquia. Por exemplo, ele marca um gol para empatar com o Fenerbahçe nos acréscimos, né? Perna esquerda, ele dá um voleio nas primeiras rodadas do Turcão e consegue empatar com o Fenerbahçe num resultado que é muito bom para o Göztepe, que havia acabado de subir da segunda divisão do Turco, né? Então, muito legal, o Fenerbahçe do José Mourinho, né? Importante salientar isso. E aí é o seguinte, contra o Beşiktaş, que é a terceira maior torcida aí da Turquia, ele vai lá e mete duas assistências também. Vai encarar o Galatasaray no dia 5 de janeiro, né? Então vamos entender. Vai que ele faz alguma coisa contra o Galatasaray que é, com sobras, o melhor time do futebol turco nesse momento. Tem o Dries Mertens, o belga, tem o Victor Osimhen, o nigeriano, que se destacou muito no Napoli, estava para ir para o Chelsea, não deu, foi para o Galatasaray. Então é um time que tem muito destaque. O Rômulo já contra as duas das três maiores torcidas da Turquia, ele já se destacou, já conseguiu fazer bons jogos. Vamos ver contra o Galatasaray como vai ser. E isso é importante porque o Göztepe, ele tá a um ponto só da quarta vaga, né, da quarta colocação no Campeonato Turco, a quarta colocação da vaga à competição europeia, né, que é a Conference League na quarta posição. Então o Göztepe acabou de subir da segunda divisão, vive grande fase, vai chegar mais ou menos aí, ainda não na metade do campeonato, né, porque faltam algumas rodadas ainda para virada de turno, mas pode chegar muito bem colocado numa virada de turno, muito pelos 5 gols e 3 assistências que tem o Rômulo na temporada, né? São 8 participações em gols em 10 jogos. Então é um negócio bem interessante. Por que eu falo tanto assim do Rômulo? Por que a gente traz esse tema no radar dos emprestados, além de atualizar essas informações dos emprestados do Furacão? O Atlético sondou a contratação do Isidro Pita, né? Que é centroavante, seleção paraguaia, destaque no Cuiabá. E começa a existir a ideia internamente de que o Atlético precisa mudar a característica da posição de camisa 9. Isso é informação aqui da Threads. O Atlético começa a avaliar que a característica de Pablo e Mastriani não é a melhor para atuar com o Lúcio Gonçalves sob a batuta do Paulo Autuori. E no mundo em que o Lúcio é muito considerado para ser o treinador do Atlético na próxima temporada, a montagem de elenco passa também pela característica de jogo do Lúcio Gonçalves. Então, ter um 9 mais de movimentação, de ataque ao espaço e principalmente um 9 bom em transição pode ser o caminho, e nesse momento é o caminho que o Atlético quer tomar para 2025. Então o que é legal da gente pensar, isso tem muita relação com o Isidro Pita, que é um jogador muito rápido, joga como ponta em alguns momentos pelo Cuiabá, inclusive enfrentou o Atlético no segundo turno, do Campeonato Brasileiro em Cuiabá, jogando como ponta. Foi marcado pelo Léo Godoy. Então, e pelo Eric, né, antes da entrada do Godoy no jogo. Então é muito interessante essa mudança de perfil, e o Atlético apostando num centroavante móvel, dá para entender um caminho muito claro de chamar o Rômulo de volta. E assim, eu acho que é muito difícil que isso aconteça. Eu acho que é muito difícil que o Atlético vá realmente falar: Rômulo, volta aí, vem ser o centroavante do Atlético novamente. Por que eu acho que é difícil? Ele tem contrato até o final da temporada europeia lá, né?
E é onde ele tem se destacado. E o Atlético talvez avalie que se permanecer com o Rômulo no cenário de futebol turco próximo da Europa pode fazer com que o Rômulo valorize mais do que atuando pelo Atlético, portanto, valesse mais grana numa possível negociação. Eu acho que é muito por aí que o Atlético pensa na situação do Rômulo nesse momento. Mas, na minha avaliação, você busca mudar o perfil dos centroavantes do clube. Você busca centroavantes de movimentação, de ataque ao espaço, de velocidade, de explosão, de condução de bola. E você tem o Rômulo, uma cria da sua base, com identificação com o clube, que começa a melhorar na questão de manter uma sequência de jogos sem lesão e se destacando num cenário competitivo. Porque muita gente não acredita nisso, né? Mas o cenário do futebol turco é sim competitivo. Você tem time do José Mourinho jogando, pô, que é o Fenerbahçe, que tem um time bem montado e que o Rômulo fez gol contra. O time do Beşiktaş é muito bom também. 2 assistências pro Rômulo. Você tem um Galatasaray estrelado. Você tem outras iniciativas, outros times que começam a despontar também. Então, não é um cenário tão qualificado, mas é um cenário que é competitivo. E se o Atlético pensa em ter essa característica no elenco primordialmente para os centroavantes, o Rômulo tem que ser sim considerado. E ter o Rômulo sob contrato e não aproveitado aqui, eu acho erro. Eu acho que o Atlético desperdiça a oportunidade de não só não gastar, que é muito por onde vai a cabeça da gestão do Atlético, mas também exatamente de dar oportunidade a um jogador da sua base que combina com o que você quer fazer. E aí eu acho interessante. E o ponto que eu quero colocar aqui que também é interessante, tá? Não fosse muito mal tecnicamente o Diório, eu acho que ele teria chance. Se não fosse muito mal desenvolvido no jogo de aproximação, num jogo exatamente de contenção de bola no pivô, o Diório seria sim aproveitado. Porque é o que o Atlético quer nesse momento, centroavante para puxar contra-ataque, para ser opção, para atacar espaço, centroavante para pressionar zagueiro. E o Diório tem essas características, só não tem qualidade. O Romulo tem. E inclusive dá pra ver, né? Inclusive postei no Twitter os gols do Göztepe contra o Beşiktaş, né? E o Rômulo, assim, centroavante de movimentação, né? Sai da posição da referência do ataque, vai à esquerda, recebe a bola, corta pro meio e filma a bola. No segundo gol, centroavante de movimentação, recebe, domina com a parte externa do pé, muito bonito, passa pela marcação, consegue conduzir muito bem a bola e encontrar um passe pro meio da área. Então acho que a característica que tem o Rômulo é exatamente a característica que procura o Atlético. Talvez, e isso aqui falando de característica, pelo amor de Deus, né? Apenas de característica. Eu avalio que ele tem qualidade sim para jogar no nível que o Atlético tá. Tem gente que não avalia, e tudo bem, cada um tem uma opinião. Mas o papo aqui é sobre característica. E acho que combina demais com o que o Atlético quer nesse momento, certo? Muito interessante, esse papo é legal, mas ó, dá pra gente atualizar, dá pra gente girar um pouco mais sobre os emprestados do Furacão. Peguei só os que tiveram um certo destaque recente, vai, já, lá no Paphos do Chipre, ele tem 5 participações em gols em 8 jogos pela Conference League, né, competição UEFA que o Paphos está disputando nesse momento, inclusive deu assistência no último jogo do Paphos na Conference League, um cruzamento da esquerda muito bonito pro gol do Anderson, centroavante brasileiro que tá lá na equipe do Paphos também. Hoje, inclusive, quando sair esse vídeo, às 5 da tarde, o Jajá vai estar em campo pelo Paphos contra a Fiorentina aí, pela 4ª rodada da fase de liga da Conference League. Fechado? Então é bem interessante você... Inclusive esse jogo acho que vai ter transmissão na Casa TV. Então você quer acompanhar o Jajá em campo, provavelmente ele estará em campo, né? Liga lá e assiste Paphos e Fiorentina, em que programão para uma... Hoje, quinta-feira, sensacional. Agora, vamos lá com mais atualizações. Romeu Benítez voltou a jogar pelo Tigre da Argentina, né? Ficou 2 meses afastado, 2 meses sendo relacionado e não entrando em campo, ele voltou a jogar, saiu do banco nas últimas 3 partidas do Tigre, certo? Contra o Defensa e Justiça, derrota por 4-1, tá? Contra o Banfield e também contra o Instituto. Não jogou muitos minutos, contra o Instituto ele tem 45 minutos, entra no intervalo. Para fechar, Luciano Arriagada, lá no Chile, no Audax Italiano, por isso a camiseta, né? O Luciano Arriagada fez gols pelo Audax Italiano, 2 na mesma partida contra o Copiapó.
Os 2 primeiros aí dele na Liga Chilena de Futebol. Ele já tinha marcado na Copa do Chile, agora na Liga Chilena ele começa a marcar também. 2 gols marcados, um de cabeça no cruzamento da esquerda. O goleiro falha, né? A cabeçada em cima do goleiro, o goleiro não consegue defender. E depois, o segundo gol, aí sim, um baita gol que ele faz. Da entrada da grande área, ele bate colocado, encontra a gaveta. Tá no meu Twitter esse gol também, então vai lá dar uma olhada. Fechado? É isso, rapaziada. Para girar rapidamente, para informar rapidamente, para colocar essa discussão entre característica, necessidade e jogador com contrato, que é o Rômulo, que tem contrato no Furacão até o final de 2025, certo? Final de 2025 acaba o vínculo do Rômulo com o Atlético, então o Furacão, que estendeu esse vínculo recentemente, bom, na minha visão poderia contar com o Rômulo e resolver, ou pelo menos tentar resolver um problema do seu ataque, que é a questão das características dos centroavantes e o tipo de jogo que quer fazer o Lúcio Gonçalves. Fechado? Comenta aí, Rômulo contribuiria ou não contribuiria no Atlético nesse momento? Você concorda ou você discorda da minha opinião de que ele sim poderia ser considerado para essa posição? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Estamos tentando chegar em 50 mil inscritos, estamos quase lá, velho. Quase lá, falta muito pouco. Então você que não é inscrito na Threads e acompanha os vídeos, se inscreve aí, dá uma olhadinha. Às vezes se não é inscrito, aparecem os vídeos se você não é inscrito aqui na Threads. Então dá uma olhadinha aí, se inscreve, liga o sininho para não perder nada da Threads, porque ó, se esse ano já teve muita novidade, já tem muita coisa boa, ano que vem tem mais. Fechado? Grande abraço, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!